Aí chegamos na questão número 10, né? Uma questão que tem como tema fisiologia humana, com subtemas sistema excretor e circulatório, hormônios não glandulares, na verdade, um hormônio não glandular, e sais minerais. Vamos falar dele já já, né? Então, olha só a questão 10, como ela traz para você fisiologia humana, que é um tema quente na UERJ. É difícil só saber qual é a fisiologia humana que vai cair, mas vai cair, né? Não tem como não cair. Então vamos lá. A doença renal crônica, DRC, é uma condição progressiva caracterizada pela perda gradual e irreversível da função dos rins ao longo do tempo. Apesar da principal função dos rins ser a filtração do sangue, ela exerce outras funções decorrentes desse processo, tais como a regulação do equilíbrio eletrolítico, o controle da pressão arterial e a produção de hormônios como a eritropoetina. Vou marcar, né? Vou marcar aqui, ó, hormônio como a eritropoetina. Dessa forma, quando os rins estão comprometidos, esses processos são afetados, levando ao acúmulo de toxinas no organismo, dentre elas, você já sabe, amônia, ureia, ácido úrico podem ficar ali. Isso é o que justifica a pessoa ter que ser submetida à hemodiálise, né, para poder tirar essas toxinas, fazer o papel do rim. A hemodiálise faz o papel do rim, ela filtra, né, o sangue, tirando dali algumas moléculas que não conseguem mais sair porque o rim perdeu a sua função. Alterações metabólicas e, frequentemente, anemia, né? Então, ok. Então, tem aqui. Agora, ó, vamos lá. Explique como a insuficiência renal provocada pela DRC leva ao desenvolvimento da anemia em pessoas doentes. Então, já tem aqui, ó, um comando. Explique. Identifique o elemento químico cuja deficiência pode agravar a anemia observada em pacientes com DRC e justifique sua resposta. Agora eu tenho o identifique e tenho o justifique. Pessoal, comandos diretos, cite, nomeie, identifique, classifique, sei lá, esses assim, apresente, são comandos diretos que você não vai precisar ficar colocando coisas. Então, olha só, não perde tempo. Se aparecer o indique, o cite, o nomeie, dá o nome, ok? Só dá o nome. Você não precisa fazer resposta completinha. Ah, o nome do elemento químico cuja deficiência. Não precisa, tá? Ferro, acabou. Né? Já sabe que é ferro, já deu spoiler logo. Né? Então, primeiro, vamos na primeira parte. Explique como a insuficiência renal provocada pela DRC leva ao desenvolvimento de anemia em pessoas doentes. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Quando acontece um processo de anemia, ou então um quadro, por exemplo, poderia ser aqui, ó, um quadro de hipóxia. O que a gente tem na hipóxia? Né? É o pouco A2 no sangue. Está aqui a hipóxia. Está aqui. A anemia vai levar à hipóxia. Eu também poderia ter aliás, vou até colocar ela aqui em cima. Ó, hipóxia, né? Que pode ser gerado por vários fatores, não só a anemia. Também, por exemplo, altitude, né? Ó, altitudes elevadas, né? Altitudes elevadas, eu posso ter oxigênio rarefeito e gerar hipóxia. Eu vou ter oxigênio rarefeito e vai gerar hipóxia. Quando isso acontecer, eu vou aos rins. E aí, ó, eu vou ter aqui um estímulo. Eu vou estimular os rins a produzir um hormônio chamado EPO, que é a nossa eritropoetina. É um hormônio endógeno, né? O corpo produz, mas existe na sua forma exógena. Vamos falar dele já já. O que a EPO vai fazer? A eritropoetina, ela tem como objetivo atingir a medula óssea vermelha. Álvaro, aí está desenhada a medula óssea amarela. Não seja chatinho porque é o desenho, mas eu pinto para você. Olha aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, a minha medula óssea. Agora, ó, a minha medula óssea vermelha, ó, que vai fazer o quê?
que vai ter células-tronco, que são os eritroblastos. Os eritroblastos vão ser estimulados pela eritropoetina a entrarem em divisões. Para quê? Para poder produzir mais células que vão amadurecer, perder o núcleo e virar os eritrócitos. Então, agora o EPO estimulou a medula óssea vermelha a produzir hemácias. Assim, os níveis de O2 no sangue voltam ao normal. Então, você consegue transportar, ganha poder de transporte de O2. Pessoal, o que acontece? Eu falei da EPO exógena. Essa é endógena, que é produzida pelo próprio corpo. Mas a exógena, ela é um medicamento produzido por DNA recombinante, em laboratório. E aí, o que acontece? Muitos atletas usavam a eritropoetina como caso de doping, né? Para se dopar. Olha, se a eritropoetina estimula a produção de hemácias, isso quer dizer que o cara ganhará vantagem na execução do seu exercício. Por quê? Porque ele vai cansar menos. Só que eu tenho que pensar uma coisa: vai ser qualquer tipo de exercício que o cara vai tomar EPO para se dopar? Claro que não. Não adiantaria nada um cara numa prova de 100 metros rasos, numa corrida, ou numa natação de 100 metros, 50 metros. Esquece, né? Para musculação, esquece, porque são exercícios o quê? Anaeróbios. Então, o EPO não funcionaria. Quando é que o EPO vai funcionar bem? O EPO vai funcionar bem quando for um exercício tipo um ciclismo, né? Uma maratona, e aí sim, futebol, aí o cara consegue fazer mais o uso dessas, é, é, dessas substâncias, mas hoje é pior, porque hoje acaba pegando, né? Então a EPO pega muito fácil hoje. Então a EPO vai estimular agora a medula óssea a produzir hemácias. Então eu tenho ali, né? O rim, então, ó, é ele que produz, né, a EPO para estimular a medula óssea a produzir hemácias. Então, a primeira parte da nossa questão foi. Vamos ver agora qual é a segunda parte. Para isso tudo funcionar, eu tenho que produzir hemácia, né? Só que para produzir hemácia, eu preciso de ferro. Não só, né, de proteínas, aminoácidos e tudo mais, mas como a questão está direcionando para qual sal mineral, a gente vai pensar aqui na nossa resposta, que é o sal ferro, ok? Galera, tem um vídeo muito legal no nosso Instagram, que é o @cursovipmed. Segue a gente lá, que esse vídeo mostra uma questão que existe entre o ferro de carnes de origem animal para o ferro de origem vegetal. A gente, inclusive, resolve uma questão de química e biologia lá, que mostra isso, que é uma coisa importante, que é um assunto que cai muito em vestibular. Lá a gente explica para você também por que é que laranja na feijoada, ter laranja perto lá, sempre que tem feijoada, tem uma laranjinha. A gente explica por que isso está lá. Não é um acaso, não é um hábito, é gostosinho. Não é só por isso. Existe uma explicação científica em volta disso, que o ferro tá envolvido, e a gente aqui no VIPMed explica para você, beleza? Então, olha só, temos aí aqui a molécula da hemoglobina, e o átomo de ferro, ó, bem no meio da molécula aqui. Quer um spoilerzinho de coisa lá da frente? Clorofila. Cara, quando você olha a clorofila, você vai ver essa estrutura aqui mesmo. É exatamente isso, ó. 1, 2, 3, 4 anéis, que a gente chama de anéis de porfirina, mas isso é química. Química só serve para quê? Para você passar no vestibular para medicina, depois de estudar sua biologia, né? E seja muito feliz. Aí o que acontece? Você, né, o Luiz não pode saber que eu estou contando, falando isso daqui. Então você está vendo aqui uma molécula que lá na clorofila troca o ferro aqui, ó, pelo magnésio. E é muito igual. Pode procurar na internet. Bota assim, comparação hemoglobina, clorofila. Você vai ver a estrutura. É muito semelhante. Na real, galera, são dois pigmentos. Clorofila é o pigmento verde da planta. A hemoglobina é o pigmento vermelho do sangue. Então, eles
são utilizados de maneiras diferentes, um para captar luz, outro para captar gás, né? Mas são muito semelhantes aí na história evolutiva aí que de animais e plantas, né? Que é uma linhagem lá atrás, tem ancestrais muito remotos, mas tem uma semelhança muito grande, isso é legal. E a hemoglobina, ela vai fazer o que então? Ela vai realizar o transporte de gases no nosso sangue. Então, sem o ferro, não tem como montar hemoglobina, não tem como montar hemácia, logo, anemia, ok? Então vamos ver a resolução. Olha lá, ó. Chegamos no nosso gabaritinho. Olha lá. Explicação primeiro. A nossa explicação, né? A gente tem aqui os rins danificados reduzem a produção de eritropoetina, hormônio responsável por estimular a formação de hemácias na medula óssea. Ok? Ah, esse na medula óssea, Álvaro, de novo, era fundamental? Não, enfeitei. Então, aqui, ó, questão vale 2 pontos. De novo, ó, vale 2. Aí eu tenho 3 comandos, aí o explique lá em cima vai ser o que vai valer 1. Então, eu tenho aqui um ponto do explique, valeu 1 ponto aí. Qual é o sal mineral? O ferro, é para identificar, acabou. Se quiser escrever sal mineral, ou elemento, ferro, acabou, não precisa. Álvaro, preciso botar se é o mais 3 ou mais 2? Não, é o elemento, o sal mineral, beleza? Então, tá ali o ferro, mais meio ponto no indique. E a justificativa disso? O ferro compõe a hemoglobina, molécula responsável pelo transporte de oxigênio nas hemácias. Tá aí, galera. Fechamos a questão com 2 pontos detalhados, bonitinhos para vocês. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado e, querendo mais, acesse o nosso plano, acesse o nosso Instagram, vai na nossa página, lá tem muito mais, simulados completos, inéditos para vocês, no padrão que a banca cobra e no padrão que a banca quer que você responda. É aqui que a gente vai ensinar vocês a fazer isso com qualidade, com segurança e chegar no dia da prova lá em novembro feliz, tranquilo e só para tirar lá de 19 mais. Beleza? Então, grande abraço para vocês e espero encontrar vocês em breve.